vou resolver uma questão para vocês sobre limites agora. Então, nesse caso aqui, nós temos o limite de x ao quadrado menos 8x mais 15 dividido por x menos 3. No caso, se nós substituirmos aqui o x aqui por menos 3 e colocar 3 lá em cima, nós vamos chegar que o limite, quando x tende a 3, seria 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 15. E aqui embaixo ficaria 3 menos 3. Nós chegaríamos a essa situação: 3 ao quadrado, 9, menos 8 vezes 3, 24, mais 15. E aqui embaixo, 3 tira 3, que dá 0. 9 mais 15, 24, menos 24 sobre 0. Ou seja, nós chegaríamos numa indeterminação, né? 0 sobre 0. Então, quando é nesses casos, nós temos que buscar um outro artifício matemático que não é somente da substituição. Então, nós podemos aqui ter duas situações, né? Ou nós iremos fatorar, né? Ou nós iremos colocar a regra do L'Hopital, ou seja, derivando tanto a função no denominador quanto no numerador. Então, nesse caso aqui, vamos primeiro pela fatoração. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, onde nós temos x ao quadrado menos 8x mais 15, vamos supor, igual a 0. Usando uma regra rápida, quando aqui é o número 1, nós podemos aqui multiplica e aqui soma. Dois números multiplicados que dê 15 e somado de menos 8. Então nós vamos fazer aqui, ou seja, que dê 8, perdão, tem que ser o contrário. Então nesse caso seria 3 e 5. 3 vezes 5, 15. 3 mais 5, 8. Então bateu, porque aqui é mesmo o sinal e aqui troca o sinal. Então as raízes dessa equação é 3 e 5. Então quem anularia o 3 seria o menos 3. Então fica x menos 3. E aqui quem anularia o 5? Ficaria x menos 5. Vou fatorar. Porque isso daqui vezes isso dá a equação do segundo grau. Então nesse caso aqui ficaria limite de x quando tende a 3, ficaria escrever essa equação do segundo grau de maneira fatorada aqui. Ficaria x menos 3 vezes x menos 5. E no denominador aqui, x menos 3. Nesse caso agora, nós temos o denominador de x menos 3 com x menos 3, nós podemos cancelar, anular, ou seja, simplificar. Limite de, quando x tende a 3, ficaríamos somente com x menos 5. Aí nós podemos fazer a substituição. Então nesse caso nós vamos tirar o x e vamos substituir por que valor? 3. Então ficaria 3 menos 5. Chegaríamos ao resultado menos 2. Mas vamos supor que eu não quisesse fazer pela fatoração. Então eu vou pela regra de L'Hopital. Essa regra de L'Hopital, nós iremos fazer a derivada tanto aqui no numerador quanto no denominador. Então, o limite de, quando x tende a 3, da função x ao quadrado menos 8x mais 15 dividido por x menos 3, eu vou substituir por limite de x quando x tende a 3, eu vou fazer a derivada, vou chamar isso daqui de f de x, e aqui no denominador de g de x. Então vamos ficar aqui em cima a derivada de f de x, e aqui embaixo a derivada de g de x. Fazendo a derivada ali do lado, f de x
seria x ao quadrado menos 8x mais 15. Qual seria a derivada para nós aqui dessa função? Então desce o 2, então ficaria 2x menos 8. E a derivada de uma constante, nós sabemos que é zero. Então a de f de x, a derivada está aqui. A derivada agora da função g de x. G de x é x menos 3. A derivada de g de x, portanto, ela é... A derivada desce 1, então ficaria 1. Substituindo aqui, no limite, então ficaria no limite de x quando tende a 3, ficaríamos... Quem é a derivada da função f de x? 2x menos 8. Quem é a derivada agora da função g de x? A derivada de g de x é 1. Substituindo aqui agora, ficaríamos com 2 vezes, tira o x e coloca o 3, menos 8, dividido por 1. 2 vezes 3, 6. 6 com menos 8, dividido por 1. 6 positivo com 8 negativo, dá menos 2. Menos 2 dividido para 1, dá menos 2. Ou seja, nós temos o caminho da fatoração e nós temos o caminho aqui da regra de L'Hopital. Quando, na resolução do limite, substituindo aqui, dá uma indeterminação. Então era isso que eu queria apresentar no primeiro exercício sobre limites para vocês. Então agora eu irei fazer o segundo exercício sobre o conteúdo de limite para vocês. Onde aqui nós temos um limite agora no numerador raiz de x menos 2 e aqui no denominador x ao quadrado menos 4x, aonde quando o limite tende ao 4. Pelo método da substituição, no começo aqui, nós podemos fazer limite quando x tende a 4, vou substituir. Então, raiz quadrada de 4 menos 2. E aqui no denominador eu irei fazer 4 ao quadrado menos 4 vezes 4. Resolvendo isso, nesse caso, eu irei ficar com raiz quadrada de 4, 2, menos 2, 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 4, 16. Então eu chego a essa situação, 2 tira 2, 0, 16 tira 16, 0. Eu chego a essa indeterminação. Então por aqui nós não podemos resolver esse limite. Então o que nós temos que fazer? Então a saída aqui seria multiplicar então aqui, limite de, quando x tende a 4, raiz quadrada de x menos 2, dividido por x ao quadrado menos 4x. Então a saída aqui seria nós multiplicarmos tanto no numerador quanto no denominador pelo conjugado aqui, ó, da raiz. Então pelo conjugado, então seria raiz menos 2, conjugado seria então raiz de x mais 2, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, no numerador quanto no denominador. Resolvendo essa situação, ficaríamos com limite de, quando x tende a 4, seria a essa situação. Raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao quadrado. Raiz de x vezes 2 dá 2 raiz de x. Menos 2 vezes raiz de x dá menos 2 raiz de x. Negativo com positivo dá negativo. Sinais diferentes, contrários, né? Negativo. 2 vezes 2, 4. E aqui embaixo nós deixaríamos por enquanto sem multiplicar. X ao quadrado menos 4x vezes raiz de x mais 2, que é igual. Aqui nós temos essa seguinte situação. Aqui é positivo, aqui é negativo. Podemos cancelar essa situação. Ficaríamos com limite de x quando x tende a 4.
aqui, esse doisinho com esse doisinho do índice, então fica x menos 4, e aqui no denominador ficaríamos com x ao quadrado menos 4x, que multiplica raiz quadrada de x mais 2. Mas ainda dá para nós melhorarmos essa situação. Vamos fazer aqui no alto. Limite de, quando x tende a 4, ficaríamos com x menos 4. E aqui nós poderíamos colocar em evidência, porque nós temos x ao quadrado menos 4x, tanto o x aqui quanto o x aqui se repetem. Vamos escrever uma única vez. Eu escrevo x, quando eu abro parênteses aqui, então se eu já escrevi um x, fica somente x, porque x vezes x dá x ao quadrado, menos, eu já escrevi o x, então sobrou quem? O 4, que multiplica a raiz quadrada de x mais o 2, vamos fechar o parênteses aqui. Então com isso nós podemos agora simplificar em cima e simplificar embaixo, né? Ou seja, aqui no numerador quanto no denominador, x menos 4. Ficaríamos com a seguinte situação: limite quando x tende a 4, simplificamos aqui em cima, então agora se torna que número? Fica 1, né? Cuidado, não vai pôr 0 aqui não, fica 1, x vezes raiz quadrada de x mais o 2. Agora é só fazermos a seguinte substituição. Então ficaríamos com 1, no lugar do x, nós substituímos por que número? Pelo 4. Então ficaria 4 vezes raiz quadrada de 4 mais o 2. E aqui ficaria 4 vezes raiz quadrada de 4, 2 mais 2. Chegaremos a essa situação. 4 vezes 2 mais 2, 4. Então nós chegaríamos a essa resposta: 4 vezes 4, 1 sobre 16. Então o limite dessa raiz de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4, quando tende a 4, nós chegaremos a essa situação: 1 sobre 16. Então espero que vocês tenham entendido esse artifício matemático de multiplicar pelo conjugado, tanto no numerador quanto no denominador, porque só pelo método da substituição, aqui no começo, ficaríamos nessa indeterminação, coisas que nós não podemos deixar. Agora eu irei resolver algumas questões com vocês sobre derivada, onde na primeira questão agora nós iremos resolver a derivada pela definição dela, não pela regra da potência, mas pela definição. Então nós temos aqui uma função f de x que é igual a x ao quadrado. Pela definição da derivada, nós temos que a derivada de uma função, ela é o limite de f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, quando esse delta x tende a zero. Então nessa situação, nós vamos primeiro calcular aqui quem seria f de x mais delta x. Nesse caso, x ao quadrado. Nós iremos substituir, então ficaria x mais delta x, ficaria x mais delta x, só que isso elevado ao quadrado. Resolvendo essa situação, f de x mais delta x, ficaríamos com o quadrado do primeiro, né, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então essa seria para nós a situação da f de x mais delta x. Quem talvez tenha dúvida em fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, pode muito bem resolver aqui do ladinho, x mais delta x vezes x mais delta x, né? Substituindo aqui, vai chegar ao mesmo resultado.
Então agora, fazendo a substituição, nesse caso, ficaríamos com a derivada da função, quando o limite de ΔX tende a zero, ficaríamos com a seguinte situação. Quem é f de x mais ΔX? Ficaria x ao quadrado mais ΔX, mais 2 vezes x, ΔX, mais ΔX, só que ΔX aqui ao quadrado, ΔX ao quadrado, menos a função f de x. Quem é a função f de x? X ao quadrado, dividido por quem? Por ΔX. Então a derivada da função, quando o limite de ΔX tende a zero, ficaríamos com a seguinte situação. Nesse caso aqui, nós temos mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, nós podemos cancelar. Fica 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. E aqui ficaríamos com quem? Com ΔX. Aqui nós podemos resolver mais uma situação aqui. A função f de x, quando o limite de ΔX tende a zero, então nós podemos colocar em evidência. Quem é que se repete aqui e aqui? ΔX. Então vamos colocar ΔX em evidência. Escrevi ΔX. Quem é que sobrou? 2x. Mais. Escrevi uma vez já o ΔX. Só que é ΔX ao quadrado. Ainda sobra o que? ΔX. Dividido por ΔX. Nesse caso aqui, nós podemos fazer ΔX no numerador com ΔX no denominador, nós podemos cancelar. Lá no alto sobra para nós então a derivada da função f de x, quando o limite de ΔX tende a zero, fica 2x mais ΔX. Agora nós iremos pela substituição. A derivada da função, portanto, no lugar aqui do delta ficaria 2x mais, no lugar do ΔX nós vamos colocar quem? O zero. E nós chegamos à conclusão que a derivada da função x ao quadrado, ela fica 2x. Essa é a derivada da função f de x, que é igual a x ao quadrado, a sua derivada é 2x. Espero que vocês tenham compreendido o método da derivada pela definição. Obviamente que depois vocês vão compreender que é muito mais rápido e muito mais prático fazer pela regra da potência. Mas não podemos esquecer da definição da derivada, porque às vezes tem questões que o professor vai cobrar, vai pedir que você derive, não pela regra da potência, mas pela definição da derivada. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído para vocês com essa questão. Agora eu irei fazer uma outra questão com vocês da derivada, mas não pela definição da derivada. Nós iremos fazer pelo processo da potência, mais rápido, né? E que às vezes você ganha muito mais tempo resolvendo pela regra da potência do que pela própria definição. Então nesse caso aqui, para nós derivarmos aqui pela regra da potência, ficaríamos com a derivada dessa função, né? O asterisco aqui indica a derivada. Então ficaríamos com 3 vezes o expoente que desce multiplicando, então ficaríamos com 3, só que a hora que nós descemos multiplicando, nós não podemos esquecer de diminuir uma unidade do expoente, menos 5 vezes o expoente desce, né? Multiplicando vezes x, só que não podemos esquecer que lá no expoente nós temos que fazer 2 menos 1, mais, aqui subentende que na frente tem o 1, né? Então fica 1, aqui o 1 tem o expoente, então desce também multiplicando, vezes x, 1 menos uma unidade, como você está derivando, você tem que descontar uma unidade, menos a derivada de uma constante, nós sabemos que ela é zero.
A derivada, portanto, dessa função seria 3 vezes 3 dá 9, x, 3 tira 1 dá 2, menos 5 vezes 2 dá 10, vezes x, 2 tira 1 fica 1, então não há necessidade de pôr, mais 1 vezes 1 dá 1, vezes x, 1 menos 1 lá no expoente dá 0, e o 0 não precisa nem aparecer lá no caso. Então a derivada dessa função, portanto, é 9x ao quadrado menos 10x mais todo número, toda letra elevado ao expoente 0. Nós sabemos que aqui dá 1, né? Então 1 vezes 1 dá 1. E nós chegamos na derivada da função aqui, f de x, que é igual a 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 4. Qual é a derivada? 9x ao quadrado menos 10x mais 1. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 9x ao quadrado, 5 vezes 2 dá menos 10. 10x e 1 vezes 1 dá 1. Então essa é a derivada dessa função pela regra da potência. Então espero que vocês tenham compreendido que é só descer o expoente multiplicando a constante, mas não esquecendo de sempre subtrair uma unidade lá do expoente. E a função, ou seja, a derivada de uma função constante, não podemos esquecer que a derivada de uma constante, ela é zero. Uma outra situação de uma derivada, nós agora iremos derivar um número que está dentro da raiz, né? Então nós vamos fazer aqui a derivada de raiz de 2. Primeiramente, nós vamos ter que arrumar um pouco essa função, né, para deixarmos a questão do expoente. Então, ficaríamos com f de x, que é igual. Quando não tem nada, a gente subentende que aqui tem o número 1. E não esquecendo que quando fala raiz quadrada, né, subentende que aqui no índice, que número que nós temos? O número 2. Então, ficaríamos com essa seguinte situação, tirando do radical. Ficaríamos com 2. O número que está aqui no índice, na verdade, ele fica aí embaixo, né? E o número que está lá no expoente fica em cima. Então, isso daqui ficaria 2 elevado a 1 dividido por 2. Agora, nós podemos começar a derivada depois que nós retirarmos o radical aqui. Do mesmo jeito, pela regra da potência aqui, né? Então, a derivada dessa função seria, o expoente está aqui, então ele desce, né? 1 sobre 2 vezes o número, né? O número 2. Não esquecendo que aqui nós temos que descontar o quê? Uma unidade, ou seja, né? Então, fazendo isso, a derivada dessa função é 1 sobre 2, que multiplica 2. Nesse caso aqui, qual é o número que está sozinho aqui no denominador? O 2, né? Então, conserva ele, né? E multiplica 2 vezes menos 1 dá menos 2. Somado com mais 1, então nesse caso dá quantos? Menos 1. Então, essa situação fica menos 1 meio, né? Ou também dá para tirar o mínimo aqui, mesma coisa, né? Tirar o mínimo dá 2, 2 por 2, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 2, ou seja, é a mesma coisa. É que eu estou dizendo que aqui é mais rápido, né? O número que está sozinho aqui é o 2. Então, tirar o mínimo entre 2 e 1, você sabe que sempre vai ser outro número. Então, nesse caso é o 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2, somado com 1 positivo dá mais 1. Nesse caso, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então, nesse caso aqui, nós temos que a derivada da função, portanto, é 1 sobre 2 vezes. Mas, nesse caso aqui, o expoente nosso é negativo. Então, nós vamos inverter, né, a situação aqui. Então, ficaria 1 sobre 2. Mas, a hora que nós invertemos, como o expoente aqui é negativo, ele vem para o denominador, ele vem para baixo, né, com sinal positivo. Então, vai ficar 1 sobre 2. Resolvendo lá no alto, essa situação, a derivada, então, dessa função de raiz de 2, portanto, vai ficar 1 vezes 1, dá 1 lá no numerador, e aqui embaixo vai ficar 2 vezes. Nesse caso,
Da mesma maneira que você pegou dentro da raiz, agora no final, a maioria dos professores exige que você também coloque ele dentro do radical. Então 2 elevado a 1 sobre 2, você sabe que isso aqui você vai colocar dentro do radical, ele vai ficar o quê? Raiz de 2. Então essa é a derivada da função raiz de 2. Qual é a derivada da função raiz de 2? A derivada dela é 1 sobre 2 raiz de 2. Espero que eu tenha colaborado para que você possa, amanhã ou depois, se encontrar uma função na raiz de 2, poder derivar ela, porque em muitos casos aparece essa função f de x, que é igual a raiz de 2, então a derivada dela é 1 sobre 2 raiz de 2. Então agora nós iremos resolver outra questão sobre derivada, só que agora usando a propriedade do produto, né? A multiplicação entre duas funções, onde temos aqui uma questão do livro da Marília Fleming, né? H de x, que é igual a 2x mais 1, que multiplica, né? Aqui nós temos a multiplicação entre duas funções, 3x ao quadrado mais 6. Então, usando a regra do produto, né? Nós temos lá a regra do produto que diz que h de x, a derivada entre as duas funções, ela seria dado por f de x vezes g de x mais f de x g de x, ou seja, derivada para a primeira, derivada para a segunda. Nesse caso aqui, vamos chamar aqui f de x e aqui a segunda de g de x. Então, fazendo aqui a seguinte situação, vamos derivar a função primeira aqui de f de x, né? Então, f de x seria dado por 2x mais 1. A derivada da função f de x, nesse caso, ficaríamos aqui. Aqui tem 1, né? 1 vezes 2, 2. 1 tira 1, daria 0. Então, a derivada de 2x é 2. Mais a derivada de uma constante, nós sabemos que é 0. Então, a derivada aqui de f de x, nós sabemos que é 2. Agora, vamos para a derivada da função segunda ali, g de x, que seria 3x ao quadrado mais 6. Então, ficaríamos com a derivada da função g de x, ficaríamos com a seguinte situação. Então, ficaríamos 3, o 2 está lá no expoente desce, né? Desce vezes 2, vezes x, 2 tira 1, mais a derivada de uma função constante é 0. Então, ficaríamos com a seguinte situação. 3 vezes 2, 6. X, 2 tira 1, fica 1. Então, a derivada da função 3x ao quadrado mais 6, ela ficaria como 6x. Agora, nós iremos substituir lá na propriedade que diz que a derivada, o produto, né, entre duas funções, a derivada é f de x, a derivada de f de x vezes g de x mais f de x vezes g de x, ou seja, a derivada da primeira vezes a função segunda, né? Mais a função primeira vezes a derivada da segunda. Nesse caso aqui nós temos que h de x, portanto, quem é a derivada de f de x? Ficaria 2, substituindo. Quem é a função g de x? Nesse caso, 3x ao quadrado mais 6. Vamos colocar entre parênteses nesse caso aqui. Mais, quem é f de x? Quem é a função f de x? Que nós chamamos aqui de 2x mais 1. Que multiplica a derivada da função segunda, g de x. Quem é a derivada de g de x? 6x. Agora, resolvendo aqui, h de x, portanto, 2 vezes 3, 6, 6x ao quadrado, mais 2 vezes 6, dá 12, mais 6x vezes 2x. Ficaríamos com quantos? 12, porque x vezes x dá x elevado ao quadrado, mais 6x vezes 1 dá 6x.
Aí resolvendo aqui, a função terceira, né, ou seja, h de x, o produto entre a primeira e a segunda, ficaríamos com quem? 6x com mais 12x ao quadrado, ou seja, 6x ao quadrado com mais 12x ao quadrado, nós ficaríamos com 18x ao quadrado mais 6x mais 12. Esta seria a resposta do produto entre a função f de x e g de x. Essa seria para nós o produto entre duas funções, ou seja, a derivada, né, do produto entre duas funções seria, nesse caso aqui, 18x ao quadrado mais 6x mais 12. Então, cuidado. Primeiro, não confundir o sinal aqui, né, que é positivo, porque lá no quociente vocês vão observar que não é positivo. Lá o sinal ele vai ser negativo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado vocês no entendimento da regra do produto. Então agora nós iremos resolver um outro exercício de derivada, né? Só que agora não usando a regra mais do produto, mas agora a regra do quociente. Então aqui nós temos a seguinte situação: h de x, né? Ela é o quociente entre essa função, né, x ao quadrado menos 1, dividido por outra função x mais 1. Então nesse caso aqui nós iremos chamar a parte superior aqui, vamos chamar aqui de f de x, e aqui embaixo nós iremos chamar a função de g de x. E ele quer que você calcule a derivada, né, do quociente. Então a derivada do quociente, nesse caso aqui, de h de x, ela seria dada por que situação? Ela seria dada por f de x vezes g de x. Nesse caso, lá no produto nós colocamos mais, só que aqui no quociente nós colocamos menos. F de x vezes g de x dividido por g de x, só que g de x elevado ao quadrado. Então nós colocamos derivada para a primeira e derivada para a segunda. Então essa questão aqui é do livro do Hamilton Guidorizi. Nós iremos resolver essa situação aqui pela regra do quociente. Então a primeira situação aqui, f de x é dado por x ao quadrado menos 1. Calculando a derivada dessa função f de x, ela é, desce aqui o 2, né, pela regra da potência, então ficaria 2x, 2 menos 1, menos a derivada de a constante, ela vale 0, então f de x, portanto, seria 2x, porque 2 tira 1 fica 1, então aqui está a derivada da função f de x. Agora vamos calcular a derivada da função g de x, que é dado por x mais 1. Nesse caso aqui, a derivada dessa função seria, aqui tem o número 1, né? Então desce, ficaria 1 vezes, né, x, nesse caso teria 1 aqui na frente, né? Então ficaria 1 menos 1, mais a derivada de uma constante, ela é nula, ela é 0. Então ficaríamos aqui g de x, portanto ficaria 1 vezes x. 1 menos 1 lá no expoente dá 0. E todo número elevado, toda letra elevada ao expoente 0, nós sabemos que isso daqui dá 1, então 1 vezes 1 dá quantos? 1. Então a derivada da função g de x vale 1. Feito isso, agora nós vamos calcular a derivada da função h de x, que é dada pelo quociente entre as funções f de x e g de x. Então, fazendo a seguinte substituição, ficaríamos com h de x, portanto, fica o seguinte: a derivada da primeira, né, de f de x, qual é a derivada de f de x? 2 de x, 2x, perdão. G de x ficaríamos com quem? x mais 1, vamos colocar aqui dentro do parênteses, menos a função f de x. A função f de x é dada por quem? X ao quadrado menos 1, que multiplica. Quem é a derivada agora da função segunda, né? A função g de x aqui, a derivada da função
g de x, nós encontramos aqui qual é a derivada? Ela vale 1. E embaixo, né, no denominador, nós temos lá g de x. Então ficaríamos com a situação x mais 1, só que não esquecendo que isso aqui é elevado ao quadrado. Então a derivada da função h de x, ela é o seguinte. Vamos multiplicar aqui. 2x vezes x, nós temos que 2x elevado ao quadrado. Porque x vezes x, né, a gente conserva e soma os expoentes, né? 1 mais 1, 2. Mais 2x vezes 1, 2x. Menos, aqui vamos resolver primeiro aqui, né? 1 vezes x ao quadrado, menos 1 vezes 1, dá 1. E no denominador nós temos que x mais 1, só que elevado ao quadrado. Não vamos mexer, vamos deixar nessa situação mesmo. Então nós temos aqui que a função h de x, né, a derivada dela, ela vai ficar o seguinte: 2x ao quadrado mais 2x, aqui menos com mais, né, menos x ao quadrado, negativo com negativo dá positivo, dá 1 positivo, e aqui no denominador nós temos que x mais 1, só que elevado ao quadrado. Resolvendo lá no alto, a derivada da função h de x, portanto, é 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado, nós temos x ao quadrado, mais 2x mais 1, e aqui no denominador nós temos x mais 1, só que elevado ao quadrado. Então essa é a derivada, né? Essa é a derivada de h de x, né? De h, do quociente entre f de x e g de x, pela regra do quociente. Não se esquecendo que lá no produto não tem essa situação aqui no denominador, e cuidado, lá no produto, aqui o sinal não é negativo, lá no produto o sinal ele é positivo. Então espero que tenha ajudado vocês nos estudos sobre a derivada usando a regra do quociente, com o exercício aqui do professor Hamilton Guidorize. Obrigado. Então agora nós iremos usar um outro tipo de recurso para derivar, usando a regra da cadeia agora, ou seja, a derivada de uma função composta, né, aqui. Então nós vamos trabalhar sempre com a situação do externo, né, da função mais externa para a função mais interna nesse caso aqui. Então a derivada nesse caso aqui de x ao cubo mais 2x elevado ao quadrado, então nós temos a noção aqui que o mais externo é a função que está elevada ao quadrado. Então nós vamos fazer com que o expoente desça, então vai ficar 2 que multiplica a função, né, ela torna ela mesma, x ao cubo mais 2x, fazendo aqui 2 menos 1, que multiplica agora a outra derivada, da parte mais interna. A parte mais interna é nesse caso aqui, ó, ficaríamos x ao cubo mais 2x. Vamos resolver ali do lado, né, vamos chamar de u, por exemplo. O u nós chamaríamos x ao cubo mais 2x, e resolvendo essa derivada, nesse caso ficaríamos com o 3 desce, né? Então ficaria 3x, 3 menos 1, mais, aqui tem 1, né? Então ficaria 2 vezes 1, vezes x, 1 menos 1. E resolvendo aqui, ficaríamos com essa derivada, ficaria 3, que multiplica 3 tira 1, no expoente fica 2, mais 2 vezes 1, 2, só que o que aqui? 1 tira 1, fica 0, nesse caso. Então, nesse caso aqui, todo o número, toda a letra elevada ao expoente 0, nós sabemos que fica 1. Então, a derivada ali dentro, dessa parte mais interna, ficaria 3x ao quadrado mais 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos só colocar aqui que a derivada da parte mais interna deu 3x ao quadrado mais 2.
Então, nesse caso, nós podemos dar uma melhorada aqui, né? Então, 2 que multiplica x ao cubo mais 2x, 2 tira 1, nesse caso, fica 1, que multiplica 3x ao quadrado mais 2. Então, nesse caso aí, nós temos essa seguinte derivada, aonde nós podemos caso queira multiplicar, né, ou dentro, mas nós podemos deixar da maneira aqui, porque não vamos muito além disso daqui. Então, pela resposta lá do Hamilton Guidoriz, ele parou por aqui mesmo nessa situação. Mas se você quiser multiplicar internamente e depois resolver, mas essa é o princípio, usando a regra da cadeia da parte externa e depois indo para a parte interna, ou seja, de fora e indo para a parte interna. Espero que tenha contribuído para vocês compreenderem aqui a regra da cadeia. Aqui nós temos uma função exponencial e nós queremos resolver a derivada. Então, a derivada de uma função exponencial, né, ou seja, incógnita no expoente, ela seria dada por y, que é igual a elevado a u, sendo que esse a ele tem que ser maior do que 0 e diferente do que 1. Então, a sua derivada nesse caso aqui seria a elevado a u vezes o log natural, né, o ln de a, que multiplica a derivada de u. Então, essa seria mais ou menos a fórmula, né, para nós resolvermos a derivada de uma função exponencial, ou seja, a elevado a u vezes, né, o log natural de a vezes a derivada de u'. Então, nesse caso aqui, nós fazendo a derivada aqui, ela ficaria, nesse caso aqui, o a seria 2, né, para nós aqui o a seria 2 e o u seria 3x ao quadrado mais 6x. Então, fazendo a derivada aqui dessa função exponencial, ela ficaria 2 elevado a 3x ao quadrado mais 6x, que multiplica, né, o log natural de a, quem é o a para nós aqui? É o 2, que multiplica a derivada de u. Então, a derivada de u, nesse caso o u aqui, é 3x ao quadrado mais 6x. Derivando isso daqui, ficaria 3 vezes o 2 desce, né? Então, ficaria 3 vezes 2. E lá no expoente ficaria 2 menos 1. Mais, aqui tem 1, então fica 6, que multiplica 1, vezes x, 1 tira 1. Que você tem que descontar uma unidade. Então, a derivada nesse caso aqui ficaria 3 vezes 2, 6, x, 2 tira 1, fica 1, mais 6 vezes 1 dá 6. Nesse caso aqui, 1 tira 1 daria 0, e todo mundo, toda letra elevada ao expoente 0, dá 1. Então, a derivada de u aqui seria 6x mais 6. Substituindo lá, nós chegaríamos que essa derivada da função exponencial ficaria aqui 6x mais 6. Podemos ainda dar uma melhorada nesse caso aqui, né? Ficaríamos com f de x, que é igual a 3x ao quadrado mais 6x vezes. Podemos aqui tem 6, aqui tem 6. Vamos escrever uma única vez. O 6 ficaria x mais 1, vou colocar em evidência o 6, né? Porque 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 1, 6. Que multiplica o log natural do número 2. Então, essa seria a resposta lá do livro da Fleming, que aborda essa função exponencial aqui, 2 elevado a 3x ao quadrado mais 6x. Espero que tenha contribuído para o estudo e aprendizagem dessa derivada para vocês.
Mais uma questão sobre derivada, né, da função exponencial aqui, f de x que é igual no de Euler, né, o e elevado a 2x menos 1. Resolvendo essa derivada, né, com a seguinte situação aqui, a derivada dessa função e elevado a u, a sua derivada é e elevado a u vezes u', né, porque o log de ln lá, como temos log de e na mesma base, é praticamente dá 1, então não precisa aparecer ali L de ln, né? Seria log de e na base e que dá 1, então nós já fazemos aqui e elevado a 1 vezes u' nesse caso. Então nós sabemos aqui para nós que o u vale 2x menos 3. Então resolvendo essa seguinte situação, essa derivada, ficaríamos com f de x que é igual e elevado a u, sendo que o u para nós é 2x menos 3, que multiplica a derivada de u. Então, nesse caso aqui, a derivada de 2x menos 3, a sua derivada é, aqui subentende que tem o número 1, então pela regra da potência, o 1 desce, então ficaria 2 vezes 1, que multiplica x, 1 menos 1, menos a derivada de uma função constante, ela é 0. Então, nesse caso aqui, nós temos que a derivada de u seria 2 vezes 1, 2, x, 1 tira 1, dá 0. Então, u', portanto, ficaria 2 vezes, porque todo número elevado a expoente 0, ou toda letra elevada a expoente 0 dá 1, então 2 vezes 1 dá 2. Nós chegamos que a derivada de u seria 2. Aí nós vamos colocar aqui o número 2. Por uma questão de deixar mais dentro do padrão, nós colocamos um número aqui na frente. Então ficaria 2 vezes e elevado a 2x menos 3. Essa seria a resposta dessa questão. Espero que tenha ajudado vocês na compreensão dessa derivada exponencial e elevado a 2x menos 3. Agora nós iremos resolver uma outra derivada, só que pela regra do produto, aonde nós temos aqui uma função x que multiplica uma função exponencial, ou seja, e na x, ou seja, e elevado a 3x. Então, pela regra do produto aqui, vamos chamar aqui a primeira função aqui de f de x, e essa outra segunda função nós vamos chamar de g de x. Porque nós sabemos que pela regra do produto, entre duas funções, né? Então nós temos lá que a derivada dessa função h de x, ela é dada por f de x vezes g de x mais f de x que multiplica g de x. Derivada para a primeira, derivada para a segunda função. Então aqui na primeira, f de x que é igual a x. A derivada de f de x, portanto de x aqui, seria aqui no subentende que tem o número 1, desce, então fica 1 vezes, né, x, 1 menos 1. Então essa derivada aqui, dessa função f de x, ficaria 1 vezes x. 1 tira 1, no expoente fica 0, nós já sabemos que o número elevado ao expoente 0 subentende que é 1. 1 vezes 1, então essa derivada dessa função f de x que é igual a x, ela dá 1. Então agora nós vamos para a derivada de g de x, essa função exponencial. Então g de x, portanto, é e elevado a 3x. E como é que é a derivada de e elevado a 3x? E elevado a 1, né? Então a derivada aqui dessa função ficaríamos e elevado a 3x vezes a derivada de u. Porque nesse caso aqui, o u para nós é 3x. E a derivada de u, a derivada de 3x, ela ficaria quem? 3, né? Então nós colocamos aqui o número 3. Por uma questão de ordem, né? Vamos colocar um número na frente, então ficaria 3, que multiplica e elevado a 3x. Então guarda aqui. E vamos substituir lá na regra do produto. Então, h de x, portanto, é
A função f de x, a derivada da função f de x, nós fizemos aqui, ela deu quantos? Deu 1 vezes. A função g de x é o que? E elevado a 3x, mais a função f de x, a função f de x, ela é dada por quem? X, vezes. E a derivada dessa função aqui, g de x, a derivada deu quantos? 3, que multiplica e elevado a 3x. Então, nesse caso aqui, nós ficaríamos com quem? H, a derivada de H de x, né? Então, aqui, vocês estão observando que nós temos aqui e elevado a 3x e e elevado a 3x. Nós podemos colocar em evidência. Então, ficaríamos com e elevado a 3x, sobra quem? 1, mais, nós já escrevemos e elevado a 3x. Fica quem agora aqui? 3 vezes x, 3x. Então, essa é a derivada da função, né, do produto de h de x entre uma função x vezes uma outra função e elevado a 3x. A sua derivada é quem? E elevado a 3x, que multiplica 1 mais 3x. Espero ter contribuído com vocês para mais essa aprendizagem aqui da derivada do produto entre uma função e uma função exponencial. Nós iremos agora resolver mais uma derivada, só que agora envolvendo a derivada de Ln, né? Ln de u. Então, aqui nós temos a função f de x, que é igual a Ln de x, o log natural de x. Então, a derivada de Ln de u, a sua derivada, a derivada de Ln de u, ela é dada por quem? Ela é dada por u, né, sobre u. Então, essa é a regra para a derivada do log natural aqui de Ln de u. Então, nesse caso aqui, para nós aqui, o u seria x. Então, a derivada de x, subentende que aqui tem o número 1, né, em cima do expoente, então desce pela regra da potência, ficaríamos com 1 vezes x, 1 menos 1. Então, nesse caso aqui, o u' ficaria u vezes 1 vezes x, 1 menos 1, dá 0. Nós sabemos que todo número, toda letra elevado ao expoente 0, ele dá 1. Então, nesse caso aqui, a derivada de x, né, u elevado a x, dá quantos? Dá 1. Então, substituindo aqui, a derivada dessa função, ficaríamos com Ln de x, ficaríamos com u' sobre u. Então, essa derivada aqui de f de x ficaria. Quem é o u'? 1. E quem é o x? Então, a derivada de Ln de x, ela dá quantos? 1 sobre x. Então, espero que tenha ajudado a vocês na compreensão de quando aparecer um log, né, uma derivada do log natural, é só nós fazermos a derivada de u' sobre u. Então, a derivada aqui de Ln de x, substituindo aqui na regra, fica 1 sobre x. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, nós iremos resolver mais um exercício aqui de derivada envolvendo o log natural de Ln, x ao quadrado mais 3. Nós sabemos que a derivada de Ln de u, a sua derivada, portanto, ela é u' dividido por u. Então, nesse caso aqui, nós vamos chamar o nosso u aqui. O nosso u seria x ao quadrado mais 3. Fazendo uma derivada aqui, né, pela regra da potência, o 2 desce, então ficaria 2x, 2 menos 1, mais a derivada de uma constante, ela vale 0.
Então nesse caso vai ficar U', portanto vai ficar 2. 2 tira 1, fica 1. Então nesse caso a derivada de x ao quadrado mais 3 fica 2x. Substituindo agora, então, a derivada, né, dessa função, ln, né, logo natural, ficaríamos com U' sobre U. Então, a derivada dessa função ficaria U' quem que é? 2x. Quem é U? X ao quadrado mais 3. Nós ficaríamos com essa seguinte derivada. Então, esse exercício é um exercício do livro do professor Hamilton Guidorizzi, onde ele aborda aqui o log natural de x ao quadrado mais 3, e essa derivada, então, portanto, fazendo aqui os cálculos, deu 2x dividido por x ao quadrado mais 3. Espero ter contribuído com vocês para o ensino-aprendizagem dessa derivada que envolve o logaritmo neperiano, ou seja, o log natural. Agora vamos resolver essa derivada aqui que envolve a derivada trigonométrica y, que é igual ao seno de 4x, onde nós temos que saber a derivada do seno, do cosseno, né? Então nesse caso aqui nós fazendo pela regra da cadeia, né, a função mais externa para a situação mais interna. Então derivando aqui a mais externa é o seno, depois a outra função 4x. Então derivando aqui nós vamos concluir o seguinte: a derivada do seno é o cosseno. Então fica o cosseno da função 4x vezes. Agora nós vamos derivar a função mais interna pela regra da cadeia. Derivando 4x, qual é a derivada de 4x? 4, né? Então passando para frente agora, a derivada dessa função, então fica 4 cosseno de 4x. Então essa é a resposta lá do livro dessa questão lá do professor Hamilton Guidorizzi. Y que é igual ao seno de 4x. Então a derivada é 4 cosseno de 4x pela regra da cadeia. Agora uma outra derivada, né, da função trigonométrica, aqui nós temos y que é igual ao cosseno de 5x. Então usando também a propriedade da regra da cadeia, né, a parte externa mais indo para a parte interna, né, nós temos aqui duas funções, o cosseno e a outra função 5x. Então resolvendo aqui pela regra da cadeia, nós temos que a derivada do cosseno fica menos seno dessa função, 5x. Agora vamos derivar a função mais interna. A derivada de 5x fica 5. Aí passando para a frente a questão da constante, então essa derivada fica o quê? Menos 5 seno de 5x. Então essa é mais uma resolução lá do livro do professor Hamilton Guidorizzi, abordando a derivada de uma função trigonométrica. Era isso, então espero que tenha contribuído para vocês, principalmente na derivada trigonométrica, ou seja, a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Agora nós iremos fazer uma outra derivada usando agora uma função trigonométrica, né, cosseno, e também uma função exponencial. Nesse caso aqui nós temos cosseno de e elevado a x. Vamos resolver aqui pela regra da cadeia. Então nós fazemos aqui a externa, né, indo para a parte interna. Então essa derivada aqui nós temos que a derivada do cosseno fica quem? Menos seno. Seno de quem? Da função mais interna, né? E elevado a x. Vezes, agora a derivada da função mais interna. Então como que é a derivada, por exemplo, de e na x? A sua derivada nesse caso aqui, vamos chamar aqui de u. A derivada então de e elevado a x seria quem? E elevado a x vezes u', né? Nesse caso aqui, a derivada de x seria 1. Então, nesse caso aqui, ficaríamos com menos seno de e elevado a x vezes a derivada agora de e elevado a x ficaria
EX vezes a derivada de x. A derivada de x vale quantos? Vale 1. Então, essa derivada nesse caso aqui vai ficar passando para cá, né? E elevado a x vezes 1 dá e elevado a x seno de EX. Então, essa é a resposta da derivada do cosseno de e elevado a x. Ficaria menos e elevado a x que multiplica seno de e elevado a x. Essa é a resposta da questão lá também do livro do professor Hamilton Guidorizi, de Cálculo 1, volume 1. Obrigado. Espero ter ajudado vocês na solução desse exercício envolvendo uma função trigonométrica juntamente com uma exponencial, né, nesse caso, pela regra da cadeia. Então aqui nós temos mais um exercício lá do livro do professor Hamilton Guidorizi, onde ele traz a seguinte função: y que é igual seno de 3x mais cosseno de 2x elevado ao cubo, né? Então pela regra aqui nós vamos, que pede a derivação. Então nós vamos derivar essa função y, né, usando a regra da cadeia, ou seja, a função mais externa, depois a função mais interna e aí sucessivamente. Então vamos aplicar lá a regra. Pela regra da cadeia, né? Então o expoente 3 desce, então fica 3 vezes toda essa situação, né? Ou seja, seno de 3x mais cosseno de 2x, então 3 tira 1 fica 2. Agora para a parte mais interna. A parte mais interna, qual é a função? Seno de x. Então a derivada de seno de x, de seno é cosseno. Cosseno de quem? 3x vezes a sua parte mais interna. Qual é a derivada de 3x? Fica 3, nesse caso. Mais, agora vamos para a derivada do cosseno de 2x. A derivada do cosseno, ele é quem? Menos seno de quem? De 2x, que multiplica a outra derivada agora. Nesse caso aqui, qual é a derivada agora? A parte mais interna é 2x. Qual é a derivada de 2x? Fica 2. Então, nesse caso aqui, y é igual. A derivada dessa função vai ficar 3, que multiplica seno de 3x mais cosseno de 2x elevado ao quadrado, vezes, nesse caso aqui vai ficar cosseno de, vamos pôr a constante na frente, né? Então vai ficar 3 cosseno de 3x, mais aqui vai ficar menos, né? Menos, nesse caso aqui, vai ficar menos 2 seno de 2x. E aqui podemos fechar vamos fechar aqui o parênteses, né? Porque aqui nós vamos fazer o jogo sinal, mais com menos dá menos. Então nós temos essa seguinte situação, que a derivada de seno de 3x mais cosseno de 2x ao cubo ficaria então 3 vezes seno de 3x mais cosseno de 2x ao quadrado, que multiplica 3 cosseno de 3x menos 2 seno de 2x pela regra da cadeia. Ou seja, a parte mais externa derivando agora para a parte mais interna. Então espero que tenha contribuído para que vocês possam, né, tirar as dúvidas com relação principalmente das derivadas das funções trigonométricas seno e cosseno pela regra da